Boa noite, gente. Hoje nós estamos aqui para a gente falar mais um pouquinho sobre os óleos essenciais e eu vou trazer hoje para vocês, na nossa aula de educação continuada, como que a gente pode montar a nossa aromateca, como que a gente pode montar aí a nossa biblioteca aromática, porque tem vários caminhos para a gente poder pensar nessa estrutura, né, de uma biblioteca de aromas. Como que eu faço essa biblioteca de aromas, né? Então, são várias dicas e eu vou começar por uma estrutura que a gente tem aí de possibilidades, tá bom? Vou apresentar uma linha, mas vocês podem também escolher as outras duas linhas que eu vou trazer. Então, a ideia é a gente fazer uma sequência, e hoje eu vou começar a falar, depois que eu falar dessa aromateca, a gente vai falar das especiarias e das ervas. Então, antes de começar com os óleos essenciais, doTERRA, né, gente? doTERRA é o que a gente gosta de trabalhar, é um óleo de altíssima qualidade, é um óleo que tem grau terapêutico, os óleos essenciais não são iguais, a forma como ele é extraído na natureza, das plantas, a forma como ele é cultivado, né, na natureza, como que eles cuidam da terra, não é só falar assim, eu tenho um produto orgânico, super controlado, então minha destilação vai ser perfeita, meu óleo essencial vai ser maravilhoso e lindo. Você pode ter um produto super orgânico, com uma terra muito boa, mas se você não fizer a destilação do jeito certo, ela vai ficar ruim, vai ficar errada. Eu costumo comparar com limonada suíça, né? Que é aquela limonada que a gente faz batendo a casca do limão. Tem gente que tem uma técnica certinha que ela não fica amarga. Tem gente que vai fazendo até chegar num modelo bom. E tem gente que faz errado e toma do mesmo jeito, né? Então, que sai numa destilação um óleo essencial? Sai, mas é o mesmo? Não. E qual que é a busca da doTERRA, né, que é essa empresa que tem sede nos Estados Unidos, e agora, em agosto, nós teremos a inauguração da fábrica aqui no Brasil. O objetivo é que a gente possa levar esses óleos essenciais de alto grau terapêutico, né, e por isso eles funcionam muito rápido, e por isso quem está acostumado a usar, às vezes, outros óleos essenciais, toma um susto com a eficiência desses nossos óleos essenciais. E, além disso, permite que a gente, né, nós consultores do bem-estar, que a gente possa trabalhar com os óleos essenciais. Então, essa fábrica aqui no Brasil vai ser um ponto de divulgação e de distribuição dos óleos essenciais na América Latina. Então, nós que já estamos trabalhando com os óleos essenciais aqui, nós vamos ser aí uma referência para a América Latina, para essa distribuição dos óleos. Vai facilitar muito e o mercado está em grande expansão. Poucas pessoas ainda conhecem os óleos essenciais, poucas, mas muito poucas pessoas mesmo aqui no Brasil. doTERRA está em vários outros países, tem outros escritórios em outros países, outros mercados, mas essa fábrica, que é o local onde a gente faz o invase dos óleos essenciais, só no Brasil. Aproveitando, hoje é o último dia do mês, todo mês tem as promoções. Essa promoção de quem traz um novo convidado ganha um óleo essencial é raro, acontece de vez em quando. E nesse mês de julho a gente teve essa promoção. Quem traz um convidado, quem apresenta os óleos essenciais para uma pessoa, ganha um gerânio. Se você faz isso para 3 pessoas, ganha um gerânio e uma mirra. Né? Mirra é um óleo essencial que Jesus recebeu quando nasceu, né? É um óleo denso, ele é uma delícia. E tem também essa promoção nesse mês, geralmente promoção para quem se inscreve, sempre tem um brinde, né? E esse mês tem um brinde do Clube Silver, que é um brief, e se fizer uma compra maior, tem um brief e um eucalipto lemon, que é um eucalipto mais fresco. Então, sempre ficar de olho nas promoções, para quando você convidar alguém para entrar na doTERRA, você poder aproveitar as promoções que tem para você ou para o seu convidado. Os óleos essenciais da doTERRA são sempre apresentados ali em kits, né? É um incentivo ao kit, por quê? Porque você tem tudo ali nesses 12 óleos essenciais, você tem uma possibilidade de cuidar de várias áreas da saúde da sua família, sua, né, dos animais, você pode cuidar da casa, pode cuidar das suas plantas, tudo isso com os óleos essenciais. Você pode ir substituindo seus produtos de uso do dia a dia com os óleos essenciais,
produto de limpeza, produto para poder higienizar o sapato, produto para a pele, para o cabelo, né? Então, vai muito além de você simplesmente colocar o óleo essencial no difusor ou fazer os seus rolonzinhos aí, né? Além dos óleos de planta única, que são esses outros aqui, né? O olíbano, que é o frankincense, a melaleuca, copaíba, limão, lavanda, hortelã, que são incríveis. A tangerina também, né? Que é de planta única. Tem o que a gente chama de blend, né? De mix, de mistura de óleos essenciais. Então, eu tenho um que é só para o suporte da respiração, outro que é para a parte da imunidade, que é o On Guard, tem o para as dores, que é o Deep Blue, tem o Balance, que o nome já fala, né? Balanço aí, traz o equilíbrio, tem o Zengest, que é para a área da digestão também. Então, com esses 12 óleos essenciais, a gente faz aí um cuidado dentro de uma família, para um lar, muito tranquilo, né? A gente tem muitas, muitas coisas aí para poder cuidar com esses 12 óleos. Mas o nosso assunto hoje aqui é buscar conhecer um pouquinho mais aí sobre esse óleo essencial, né? Um pouco mais aprofundado, né? Onde que a gente pode encontrar aí esses benefícios da natureza, como que eu posso ter em casa a minha aromateca, como que eu posso ter a minha biblioteca aromática e compor essa biblioteca por uma linha de raciocínio, que é a que eu vou trazer a partir de hoje aí em outras semanas, tá bom? Então, o objetivo aqui hoje não é mergulhar fundo num óleo essencial, igual geralmente a gente faz nas nossas aulas aqui, nos nossos encontros de educação continuada. Quem estiver assistindo no YouTube, você pode ver que tem outros temas e também tem outras aulas de óleo essencial. Na aula do óleo essencial único, a gente faz um aprofundamento, tá? Seja do blend ou da planta única. Aqui, hoje, eu estou trazendo uma sugestão de montagem aí, de estruturação da sua biblioteca aromática, que ela deve ser versátil, né? Então, você tem que ter ali uma variedade, atender às suas preferências olfativas. Se você conseguir inalar, cheirar antes, né, um óleo essencial com alguém, com algum amigo, e falar, nossa, que delícia esse óleo essencial aqui, gostei muito, já pega, anota o nome, ou tira uma foto, né, guarda no seu celular, escreve ali para você ver que aquele óleo essencial te chamou muita atenção. Eu sempre falo para as pessoas terem o seu caderno aromático, o seu caderno de registro. Ali você vai registrando, escrevendo quais são os óleos que você mais gosta, quais são os óleos que você usou. Tem uma amiga que ela faz isso na agenda dela do dia a dia, e ela escreve na agenda também. É uma pessoa que guarda as agendas, que a agenda acaba virando ali quase que referência, né, da vida dela, dos dias que vão passando, porque ela usa a agenda de outras formas, não só de registro de eventos, né, de reuniões. Então, ela escreve na agenda dela, hoje eu usei tal óleo, gostei muito, né? Ou às vezes ela usa um outro óleo que não gostou, não foi bom, deixou mais agitada, e isso ela vai conhecendo como que esses óleos essenciais aí também trabalham essa parte emocional, né? Então, a intenção, quando você vai montar uma aromateca, é você também se permitir a explorar novos aromas. Por quê? Muitas vezes, o primeiro cheiro, a primeira experiência que a gente não gosta, fala, nossa, que óleo esquisito, cheira. Eu, às vezes, tenho alguns blends que eu ganho na doTERRA, ou que chega aqui em casa, que eu cheiro e falo, nossa, não gostei desse cheiro aqui. Deixo ele fechado, depois eu volto lá uma semana, duas, um mês. Falo, deixa eu ver esse aqui, deixa eu ver se eu estou gostando desse blend, deixa eu ver se eu estou gostando desse óleo essencial. Porque às vezes acontece de você ir se acostumando com aquele aroma, ou daquele aroma no dia que você experimentou não está fazendo muito sentido para você, mas numa outra situação da sua vida, né, faz sentido. Então, você inalar um óleo essencial de novo, né, não é o mesmo aroma, porque você não é a mesma pessoa. Então, a gente está sempre aí em transformação. Então, vamos ver como que a gente pode montar essa biblioteca de aromas.
Primeira opção, primeiro caminho que você pode ter é pensar nessa versatilidade aí, que isso aqui então também seria um caminho para você montar, organizar os seus óleos essenciais de forma que você tenha ali, quais são os óleos que trabalham a parte da respiração, quais são os óleos que trabalham a digestão, quais são os óleos do sistema imunológico, da circulação, do sistema nervoso, para a pele, né? Para a parte de limpeza da casa, para a parte de cosmético, você pode pensar no uso, né? Na utilidade desse óleo essencial, seja dentro do sistema do corpo que ele trabalha ou para alguma função. Então, você pode sim organizar seus óleos essenciais desta forma aí, que também é interessante, né? Você pode ir selecionando e montar. Mas, hoje, a forma como eu vou trazer para vocês aqui, é dentro dessa linha aí, pensando na família olfativa. Então, é você agrupar aqueles óleos essenciais que têm ali propriedades muito parecidas. E por que que eu acho interessante essa forma? Porque, às vezes, você não tem um óleo essencial, mas você tem um outro ali que está mesmo dentro da mesma família olfativa, né? Então, é interessante a gente conhecer essas famílias para a gente saber das possibilidades ali desses óleos essenciais, tá bom? E hoje eu vou falar das ervas e das especiarias. Depois eu vou falar dos cítricos e dos florais. E depois eu vou pegar um dia só para a gente falar dos amadeirados. E aí, uma outra forma que a gente tem também para poder como é que fala? Catalogar, né? Montar a sua aromateca, é você também poder fazer uma... É como se fosse num laboratório o seu armário ali de vidrarias. Então, para você ter também, junto com a sua aromateca, você vai ter a sua organização, vai ter seus óleos essenciais. Se você quiser organizar só no escrito, se você quiser organizar na sua estante, ok. Mas tem ali também, junto com a sua aromateca, os seus vidros, os seus frascos, argilas, óleos vegetais, né? Os óleos vegetais graxos, que eu acho que também merece depois a gente trazer aí, talvez uma aula. Acho que a gente já tem uma aula, mas eu posso trazer outra mais aprofundada sobre os óleos vegetais, para saber a propriedade de cada um, porque quando você mistura os óleos vegetais ali também, você está formando um blend, né? Então, você mistura um óleo por exemplo, de abacate, que ele é mais grosso, mais denso, com óleo de semente de uva, que é mais fino. Então, você pode ir fazendo aí, montando também os seus sérums aí, as suas misturinhas de óleos vegetais. Então, é bem interessante você pensar nos seus aparatos aí, nos seus artifícios para você poder usar seus óleos essenciais. Funil, o frasco de vidro, tenha tudo separadinho para poder ir fazendo aí os seus blends, tá bom? Ao invés de você correr, ir lá na cozinha, pegar lá um frasco que está lá, deixa o seu separadinho aí para você usar os óleos, que é o ideal. Então, nas especiarias e nas ervas, o que que a gente tem? Deixa eu ver, acho que estou falando muito rápido, né? O que que a gente tem aqui? Quais são as principais? Como eu disse, eu não vou aprofundar em cada uma, eu vou trazer um panorama, vou trazer o nome básico de algumas e quais são as principais propriedades de cada uma, tá? Então, olha só que interessante, a gente tem aqui as especiarias, qual que é o princípio básico dela? É proteção, né? Então, são os óleos vegetais que, geralmente, quando eu falo aqui, são os nossos fortes combatentes, né? Eu sempre falo canela, cravo, né? Orégano e tudo, quando eles têm os fortes combatentes. E olha aí, eu tenho a pimenta, canela, tanto a canela folha quanto a canela casca, o cravo, a semente de coentro, aí no caso aqui é só a semente de coentro, tá? Que entra como especiaria, o gengibre e a erva doce aí, o fenel. Então, e o cardamomo. Esses aqui são especiarias, tem a pimenta rosa também, tem alguns outros, né? São mais de 600 tipos aí de óleos essenciais, aqui tem alguns deles aqui, tá? Então, esses óleos essenciais de especiarias, eles vão vir da casca, do broto
Então, por exemplo, você pega o cravo é um botão da flor que não abriu, né? Então, eles colhem ela ali ainda fechadinha, do broto, da raiz ou de uma semente, né? Que é, no caso aqui, por exemplo, o cardamomo. Então, a gente tem nesses óleos essenciais, além da proteção, tem também o sentido de trazer um conforto, de trazer um bem-estar, né? Então, vamos entender um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais aí como que seria esse conforto, esse bem-estar e essa proteção. Na parte emocional, o que os óleos essenciais podem trabalhar, né? Que eu coloquei aqui a parte negativa, quando a pessoa está muito presa, quando a pessoa está ali muito centrada nela mesma, quando é uma pessoa que tem dificuldade de aceitar, né, opiniões alheias, ou quando é uma pessoa que está muito negativa, só pensando em coisas ruins, ou uma pessoa que está com muita apatia, está com muita inércia, procrastinando muito, né? Para procrastinação eu adoro gengibre, gengibre com hortelã é uma mistura sensacional. Eu gosto também de usar canela, cravo, que são os óleos essenciais que colocam a gente aí em movimento, colocam o nosso corpo em movimento. A gente tem dentro da aromaterapia óleos que ativam o nosso corpo, óleos que relaxam o nosso corpo. Esses aqui, eles trazem uma ação, trazem uma ativação para o nosso corpo. E tem alguns que são moduladores, né? Mas esses daqui são óleos que geralmente trazem esse movimento, eles vão colocar a pessoa em atividade. Então, se a pessoa às vezes está meio, eu achei interessante esse nome aí, sombrio, porque às vezes o que é uma pessoa sombria? Que ela fica ali parada, está ali imersa nos seus pensamentos, uma pessoa mais carrancuda, mais fechada, né? Então, a gente pode pensar também na parte emocional de trabalhar os óleos essenciais para tirar a pessoa da inércia e para trazer também para ela uma outra propriedade emocional. Então, quando você já começa a pensar em outros óleos, você começa a pensar aí nos seus blends, nas suas misturinhas que você pode fazer, tá? Na parte, desculpa, na parte fisiológica, o que que a gente tem? Que a planta, né, o óleo essencial vem de uma planta aromática bem saborosa, geralmente elas são muito cheirosas, elas têm sabor muito marcante, e o que que ela faz no nosso físico? Olha só, ela aquece, elas são estimulantes digestivo, imunoestimulante, elas trabalham a nossa imunidade, porque eu falei que elas são os fortes combatentes, elas combatem muitos vírus, né? Combate muita infecção. Pode ser também um afrodisíaco, porque coloca o corpo em movimento, aquece, traz energia, né? Acende aí um fogo, uma fogueira. Então, ele trabalha com esse movimento, colocar a gente em ação. Nas palestras, eu gosto de falar, né, que a gente tem que estar com a mente tranquila, né, a cabeça fria, o coração aquecido, mas aquele quente, tranquilo, calmo, sereno. E na parte metabólica, que é o nosso fazer, que é o nosso entregar o nosso trabalho para o mundo, tem que ser um vulcão, né? Tem que ser ali pegando fogo, é uma máquina trabalhando, né? A gente descansa à noite, ao longo do dia é o nosso fazer. Então, os óleos essenciais, olha, esses podem ser também antitérmicos, anti-infeccioso e antiparasitário, que é muito interessante porque ele trabalha também nessa parte toda nossa da digestão, né? Depois eu posso voltar nas plantas lá se vocês quiserem. E aí, então, quando a gente começa a usar esses óleos essenciais das especiarias, qual que é a tendência? É da gente se tornar, né? Da gente ficar uma pessoa mais receptiva, uma pessoa mais honesta, né? Honesta consigo mesmo, trabalhar essas emoções de forma mais honesta, porque ela começa a se enxergar, ela começa a enxergar o outro, né? Uma pessoa mais corajosa, então ela vai atirar, ela vai fazer, ela vai realizar, ela vai ser mais participativa, é o que eu falei, ó, mais ativa, e com isso traz uma pessoa também mais empoderada, né? E uma pessoa que é mais caridosa, porque no sentido de você consegue cuidar de você e você consegue cuidar do outro também, né? E uma pessoa com mais
apoio, né? Uma pessoa mais pé no chão, mais firme. Então, uma pessoa que está se sentindo mais apoiada, mais confiante na vida. Então, gosto muito desses óleos essenciais aí, que são as especiarias, e não é à toa, né, que essas especiarias aí já foram rotas muito desejadas aí, né, toda a Europa aí dava volta lá na África para ir atrás das especiarias, não era por um acaso, né? Então, bora agora pensar um pouquinho na outra parte aí, que são... Ó, esse daqui ficou repetido, desculpa, que são as ervas. Então, qual que é a opção das ervas, né? O que que elas fazem? Elas limpam, elas trabalham com a limpeza, é um detox, né? E elas também trabalham na parte de ativar o nosso corpo, de ativar o nosso organismo. E aí as ervas que a gente tem de limpeza são manjericão, que em inglês lá vem escrito basil, né? Ou muita gente fala basil, mas é o basil, que é o manjericão. O orégano, o peppermint, que é o hortelã-pimenta. Tem gente que às vezes, quando está começando a usar óleo essencial, acha assim, é hortelã e pimenta? Não, é um só, é um tipo de folha, né? A folha hortelã-pimenta. O tomilho, que é essa folhinha miudinha, deliciosa. O coentro, no óleo essencial da folha do coentro, né? A erva. O alecrim, a menta espicata, que é o spearmint. Patchouli, que também é uma folha. Melissa, também é folha. Manjerona, também é folha. A manjerona, ela tem um nome, peraí que eu vou lembrar. Marjoram, que vem escrito na doterra. É a manjerona. A manjerona parece ali da família do manjericão, tá? Então, esses óleos essenciais são óleos que fazem um detox. E é até interessante a gente pensar, já que eu falei aqui da manjerona, muita gente usa a manjerona para relaxar, para dormir. Mas olha que interessante, ela trabalha numa limpeza mental, ela vai trabalhar num alívio mental, tá? É bem interessante isso. Já outras folhas aqui, como, por exemplo, o coentro, ele trabalha na limpeza do nosso organismo, o orégano também, né? A melissa também é um óleo incrível também de limpeza, de detox. E aí, como que é que a pessoa está, e a gente olha para esse tipo aqui de qualidade e fala, precisa de uma erva. Quando a pessoa é muito teimosa, muito resistente, né, dificuldade aí de aceitar a opinião alheia, ou a pessoa, né, não quer enxergar, fechada ali nas opiniões dela, não consegue enxergar o outro, pessoa muito irritada, né? Provavelmente aí com também a parte funcional aí mais devagar, é uma respiração mais difícil, olha só, tá confusa, inflexível, tudo muito rígido, uma pessoa que está se sentindo impedida na vida, que acha que as coisas estão difíceis, né? Que uma pessoa que está obstinada também, que é assim, cabeça dura, né? Essa teimosia com a obstinação, a, a, a determinação é uma coisa, né? A obstinação é outra, a pessoa determinada, com foco, ela sabe o objetivo dela e ela vai procurando o caminho para chegar naquele objetivo, né? Uma pessoa obstinada é aquela que está dando errado e eu não quer ver, né? Minha filha hoje falou uma expressão, red flag, né? Bandeira vermelha, a pessoa está indo atrás. Ou uma pessoa que é muito parada, limitada, né? Uma pessoa tão inflexível que ela tem uma paralisação ali. E eu achei interessante essa palavra, inundado, né? Uma pessoa que está ali imersa, né? É como se eu tivesse, na medicina tradicional chinesa, a gente tem essa expressão, né? Que é uma terra úmida. Então, se você pensa ali que numa terra úmida está tudo difícil de fluir, né? Também não é uma terra encharcada ali, ela não é fértil. Um terreno não é fértil, né? Então, está tudo paralisado demais. Então, o que que acontece quando a gente usa aí as plantas, as ervas, né? Ela na parte fisiológica,
elas são, né, ótimas para trabalhar as bactérias, os parasitas também, antiparasitário, fungos, vírus, são carminativos, que são digestivos, né, fazem um detox e trabalham o nosso sistema imunológico. Olha só, ele limpa, trabalha toda essa parte da digestão, por isso que os chazinhos, né, depois da refeição são ótimos também. Chazinho à noite é ótimo também, por favor, sem açúcar, né? Porque você não vai usar um chá, ou você vai fazer um chá e colocar óleo essencial, pensando que você vai trabalhar ali fungos, bactérias, né, parasitas, fazer um detox, estimular seu sistema imune e colocar açúcar, né, gente? Pelo amor de Deus, açúcar não, açúcar tem que cortar. Então, como que a pessoa fica se sentindo, né, quando ela consegue ter aí um trato intestinal saudável, uma vida mais fluida, as questões acontecendo, ela vai se sentindo revigorada, ela vai se sentindo mais aprimorada, porque ela começa a sair, né, daquela obstinação, ela fica mais aliviada, mais fluida, iluminada, né, porque as coisas começam a acontecer de forma mais tranquilas, então ela fica mais confiante, ela vai se sentindo, né, que ela está progredindo na vida, fica desapegada, é um desapego no sentido, igual eu falei antes, né, que a pessoa que é obstinada, que ela tá errado, o negócio está dando errado, e ela fica apegada ali aos erros, né, ela não quer enxergar muitas vezes, ou tem dificuldade de buscar outros caminhos, né? Não é que ela gosta do erro, mas o medo é tanto de buscar outros caminhos que ela fica ali persistindo. Então, quando usa essas ervas, ou a mente mais aberta, a pessoa aceita mais a vida, cede mais, entra no fluxo e flui, né? Se a gente pensar, olha só, né? Antiparasitário, detox, imunoestimulante, antibacteriano, o que essas ervas trabalham no nosso sistema de digestão e intestino, e se eu tenho um intestino saudável, uma digestão saudável, um intestino saudável, eu tenho essa ligação, esse eixo direto, né, do intestino com o cérebro, então eu vou conseguir produzir mais elementos que vai me deixar aí com a mente mais desperta, vou me deixar com a mente mais alerta, com o corpo mais saudável, né? Evita aí a entrada aí também de sujeiras aí, né? Que é o intestino permeável. Enfim, outros assuntos, senão eu acabo entrando aqui em outros assuntos. Mas são essas duas dicas que eu tenho para vocês aqui hoje, para a gente começar a pensar na aromateca, que vocês possam conseguir construir, então, ao início aí dos seus aromas, e você começar a classificar, olha o que você tem aí em mãos, olha o que você tem aí na sua casa, ou pega um blend, dá uma lida naquele blend, o que que tem ali, aqui já está misturando, a erva com flor, não, esse aqui é com fruta, esse aqui, olha, que nome diferente que é esse, que eu nunca vi, o que será? Começa a olhar os blends que você tem em mãos, começa a olhar os óleos essenciais que você tem aí, e que seriam interessantes também você poder fazer uma substituição, né? Eu não tenho gengibre, será que eu posso usar cardamomo? Qual que é, né, a função do cardamomo, né? Hoje uma pessoa falou assim, estava querendo usar para anti-inflamatório, acabou a copaíba, posso usar a cúrcuma, né, o turmeric? Pode usar o turmeric. Então, são substituições aí que a gente vai aprendendo a fazer, e dentro dessa parte emocional e fisiológica que eu trouxe para vocês aqui, faz todo sentido, né, a gente agrupar esses óleos essenciais aí, né, com as especiarias e as ervas. Então, esse é o convite. E aí, quando eu vou pensar em fazer minha aromateca, eu vou precisar de inalar esses óleos essenciais, né? E que você possa fazer a inalação desses óleos essenciais com propriedade, com tempo, com calma, né? Não é abrir, cheirar e separar o vidrinho ali pela cor, ou pelo, eu acho que esse cheiro, observa esse aroma, inala. Se você quiser, tampa uma narina, puxa por um nariz,
solta pelo outro, depois puxa pelo direito, solta pelo esquerdo, faz esse exercício de respiração. Observa quais são os pensamentos que vêm na sua mente quando você inala esse óleo, também é muito interessante fazer esse processo. E para aquelas pessoas, né, que têm dificuldade de sentir cheiro, porque a gente tem aí, nem é por a questão do Covid, né, do pós-Covid, tem pessoas aí que não são muito observadoras, né? Então, eu vou trazer também uma sugestão que você pode treinar o seu olfato, né? Então, você pode começar a treinar em casa com os seus óleos essenciais e com o seu ambiente também. Quais são as outras ervas que você tem, qual que é aquele tempero seco que você tem aí na sua casa, esfrega um grão, pega lá um cravo, morde, né? Vai observando ali o que que tem de aroma. Então, quando você faz esse exercício olfativo, você também vai ampliando a sua aromateca de memória e você vai afinando também o seu cromatógrafo aí, que é o seu nariz, que ele vai identificar e você vai falar, isso aqui é uma lavanda. Quem já me conhece aí já ouviu minhas histórias, eu uso muita copaíba, né? 30 anos aí, mais de 30 anos usando copaíba, e eu já aconteceu de eu comprar em farmácia, achar uma copaíba, o vidrinho lá maravilhoso, parecendo que era uma copaíba, assim, copaíba direto da Amazônia, papapá, que eu abri, coloquei na mão, falei, aqui não tem copaíba não, aqui tem outro óleo, mas isso aqui não é copaíba não. Então, você vai treinando o seu olfato também, você vai treinando a sua mente, você vai expandindo aí essa capacidade de identificar os aromas também, né? Pega lá o On Guard, por exemplo, cheira e vê qual que é o primeiro aroma que chega para você. Qual que é o primeiro que aparece? É a laranja? É o cravo? Ou é a canela, né? Pega lá o outro blend, também cheira e fica procurando ali dentro daquele aroma quais são os outros óleos que tem ali. Então, olha, para você ajudar o seu cérebro, faça no seu dia a dia a busca pelos aromas, cheire os temperos frescos também, lógico, né? Percebendo as diferenças, vendo aí o que te agrada, o que não agrada, né? Usa o óleo essencial também, pegue os seus óleos essenciais, faça essa inalação, né? Tenta pegar no escuro ali, abre o vidrinho, cheira, faz um teste cego para ver se você consegue identificar, para ver se você lembra ali do aroma, qual que é aquele. E você pode fazer mesmo um exercício, criar uma rotina. Você escolhe aí de 4 a 6, não mais do que isso. 6 eu acho até muito para quem está começando. Quem quer começar a treinar, pega aí 3, 4 aromas diferentes e você vai inalando esse aroma, inala profundamente, faz um exercício de respiração, registra nesse caderno aí as impressões, né? Você pode fazer um exercício olfativo, que é de puxar o ar com maior intensidade e rapidez. Então, você puxa o ar fazendo um barulhinho assim, que eles chamam de, como se fosse assim, um cheirinho de coelho, né? Que tem o narizinho dele, funciona mais rápido. Em inglês, lá tem uma expressão parecendo isso, como se estivesse dando uma cheiradinha de coelho. Então, é você puxar o ar rápido para ele poder bater lá no fundo do nariz, né? Que a gente tem uns patamares aqui dentro da narina. Então, você puxa esse ar rapidinho, de um lado, de outro, faz um exercício e depois inala aquele aroma ali bem profundamente e observa, né? Quais são as emoções que vêm, os pensamentos. Então, os óleos essenciais, junto com a terapia, são um bom começo, pois o aroma tem bastante, pois tem um aroma, pois tem um aroma bastante tonificado e efeitos biorreguladores de sua estrutura olfativa. Ficou com a frase ruim aqui, né, gente? Mas o que está querendo dizer aqui, né? Que o aroma ele vai tonificando, a gente vai trabalhando essa leitura. A gente tem muitos, muitos cílios aqui no nariz, quem é fumante, quem teve pós-Covid, quem tem dificuldade de sentir cheiro, aroma, usa o cravo faz essa reconstituição, o cravo faz essa restauração. Se é Covid, então usa copaíba e olíbano, tá? Para fazer esse exercício aí de recuperação de sentido olfativo. E vai
ampliar aí sua percepção aromática, né? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula diferente, dessa proposta diferente, que é diferente de mergulhar num óleo essencial e a gente trazer aí as propriedades aí de um grupo de óleos essenciais.